Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos refletir sobre a temática da morte enquanto expansão da consciência. E para isso trago-vos um convidado super especial. É o professor Joaquim Parra Marujo. Professor, boa noite, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite. É um gosto tê-lo aqui e poder privar consigo nesta próxima hora. Obrigada. Eu é que quero agradecer-te imenso, porque foi uma gentileza que tu tiveste ao convidar-me. Eu fiz um congresso sobre o homem e a morte em 1991 e tinha dito a mim mesmo que não falaria mais de morte, nem de morrer, porque andei durante 2 anos a falar de morte, né? Mas quando me apresentaste o teu projeto, eu achei que podia reviver um conjunto de memórias e trazer provavelmente uma experiência de quem tem 70 anos de idade e que sabe que a única certeza que eu tenho na vida vai ser morrer. E como tal, com 70 anos de idade, também sei que é uma coisa que eu não tenho medo é de morrer. Ou seja, a morte não me diz nada, né? Eu digo sempre no ar de brincadeira que eu só tenho medo da dor, porque o sofrimento é inerente a qualquer ser humano, né? E por isso, naturalmente, espero, ou pelo menos tenho esse desejo, de ver até aos 120 anos e continuar a incomodar muita gente durante essa trajetória evolutiva que eu tenho, né? Mas também quero agradecer a todas as pessoas que possam estar neste momento connosco, no ar, apesar de eu ter feito um conjunto de convites, espero bem que sim, e o mais interessante será, provavelmente, as questões que as pessoas nos possam querer colocar, né? Isso é que vai ser importante. Muito bem. Eu fazia só aqui uma breve apresentação para fazer um enquadramento e dar a conhecer o professor, caso alguém ainda não o conheça. O professor Joaquim Parra Marujo é autor de diversas publicações e artigos científicos. Tem 20 artigos publicados, tem mais de 100 conferências internacionais. O professor organizou a primeira licenciatura em gerontologia na Escola Superior João de Deus e realmente reúne uma série de títulos e graus académicos. Como disse ainda há pouco, organizou o primeiro congresso internacional sobre o homem e a morte na aula magna da Universidade de Lisboa, em 1991. É doutorado em antropologia e tem uma série de pós-graduações e de títulos enquanto dentro desta área da gerontologia e não só. É diretor da Unitranspessoal, da Unidade de Investigação e Ação de Psicologia Transpessoal e Gerontologia, e depois é membro da Sociedade Portuguesa de Gerontologia, é membro da New York Academy of Sciences, enfim, uma página de títulos e não chega. Portanto, e eu gosto aqui muito de uma definição em que o professor diz, para além de ser professor universitário, diz que desde 1975 define-se como um terapeuta da alma. Eu acho isto muito profundo e muito interessante e por isso, como uma hora é muito pouca para no fundo, para partilhar connosco tanto conhecimento e tanta experiência, eu gostava de lhe perguntar como é que vê esta temática da morte enquanto expansão da consciência? Okay. Para já, eu quero é que, no fundo, quem nos possa estar a ouvir, de que eu tenho, no fundo, uma opinião muito própria, e é uma modesta opinião, naturalmente, e que poderá levantar aqui um conjunto de contradições, né? E por isso eu começo sempre por dizer que nós vivemos em 2 mundos, né? Temos um mundo que é muito mercurial, que é esta Terra, onde nós teremos que viver, no fundo, aqui um ciclo, ou 2, ou 3, ou 20, ou centenas de ciclos, enquanto nós não curarmos as nossas feridas. E para curar as nossas feridas, nós precisamos, no fundo, de escolher os nossos pais, né? E é na Terra que a nossa alma se pode materializar. E por isso a Terra, no fundo, nós materializamos a nossa alma escolhendo esta Terra e escolhendo este corpo. Eu até costumo dizer, né, a alma também se materializa pelo dinheiro, porque tudo o que nós trazemos no corpo foi comprado com dinheiro. Até quando nós tomamos banho é preciso dinheiro. Por isso a alma precisa se materializar em 2 coisas, quer através do dinheiro, quer através do nosso corpo, né? E a alma tem que ser vista como consciência, né?
E isso é que é extremamente importante, porque vem do psique, né? Da consciência da alma, né? Que tem, no fundo, que aparece com Sócrates pela primeira vez na Grécia. Né? E, por conseguinte, se nós vemos o filme do Cocô, da Disney, nós podemos perceber exatamente, né? Como é que aquela criança tentou, no fundo, salvar aquele bisavô, que, no fundo, era músico e que foi rejeitado por todas as pessoas. Né? E por isso eu digo sempre, que eu costumo sempre dizer, antes de nós chegarmos à Terra, que é o primeiro sítio onde a nossa alma vai estar neste corpo, e por isso a Terra permite uma coisa muito importante, que é nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por isso a Terra é a imagem. A semelhança de Deus, já não temos corpo, será no éter. E por conseguinte é no éter que a gente vai voltar novamente. Ou seja, a nossa alma, cada vez que vem à Terra, voltará novamente para o éter. E se nós pensarmos, eu digo sempre que não há, no fundo, reencarnações. O que nós temos é renascimentos. Porque se eu vou nascer neste ponto, eu vou morrer neste ponto, que é a minha trajetória, no fundo, vital, não é? E nós sabemos que, segundo aqui as leis euclidianas, no espaço não há linhas retas e, por conseguinte, se largar isto no espaço, há uma linha curva. Então, onde eu nasço e onde eu morro vai juntar-se. Então, quando eu nasço, morro e renasço. E por isso há renascimentos constantes e permanentes. Né? E por isso, naturalmente, eu digo e posso-vos dizer que nós desenvolvemos aonde? Dentro do útero de uma mulher. E nascemos dessa mulher que é a nossa mãe. E nós temos que aprender a aceitar a nossa mãe. E aceitar é um acto de compaixão. Porquê? Porque é exatamente quando nós morremos, vamos ser devolvidos à Terra, que é a mãe natureza, e temos de ser devolvidos à Terra exatamente com uma consciência tranquila e em paz. E quando nós nascemos através desta mãe, a primeira coisa que nós fazemos é inspirar. E inspirar em sânscrito quer dizer espíritos, de Deus, espiritualidade. E quando eu inspiro, eu respiro. E quando eu morro, eu expiro, que é o último som que eu faço e que vou entregar exatamente à natureza aquilo que ele me deu, a espiritualidade. E interessante, Cristo, quando morre, também diz: Pai, tomai o meu espírito, nunca disse a minha alma, né? Porque espírito quer dizer a respiração. E por conseguinte, quando eu escolho esta mãe para nascer, a nossa consciência celular mais profunda sabe que nós queremos viver e queremos dar continuidade a esta vida e que estamos cá para honrar os nossos pais. E seja quais forem as nossas crenças, sejam elas filosóficas, religiosas, espirituais, a mãe tem sempre um significado muito simbólico. E é interessante porque nos momentos mais graves da nossa vida nunca ouvi ninguém chamar pelo pai, é sempre pela mãe. E quando pensamos sobre a Terra também é um espaço, é uma entidade que é feminina e matriarcal. Daí que o termo de natureza mãe ou terra-mãe, que vai no fundo receber o nosso corpo, mesmo que seja pelas cinzas, também o recebe. É como se a Terra tivesse uma energia feminina para aceitar o nosso nascimento e depois a Terra funciona como um parteiro da morte para receber o nosso corpo já sem vida. E isso é muito importante, porque a natureza dá-nos a vida e quando nós nos eternizamos, temos que entregar à Terra a vida que a Terra nos deu. E por isso, a mãe dá-nos a vida, é verdade, mas quem é que nos prepara para a vida é o pai. E por isso, metade de mim é a minha mãe, a outra metade de mim é o meu pai. Ou seja, metade dos meus cromossomas é do meu pai, a outra metade é da minha mãe. E se eu não estiver em paz com os meus progenitores, eu nunca poderei ter dentro de mim coisas muito importantes, que é, em primeiro lugar, a paz, o amor, a bondade e a compaixão. E aquilo que eu tenho dentro de mim é aquilo que eu vou encontrar fora de mim. Ou seja, se eu viver em paz, em compaixão e em bondade, a minha morte vai ser feita pelo mesmo processo, como a expansão de consciência de tudo aquilo que eu vivi nesta vida. E por isso, eu penso para mim próprio, quando nós nascemos, nós somos humanoides. E se nós perdemos as oportunidades nesta vida para sermos humanos, então nós temos que resolver as nossas feridas. As feridas da traição, da injustiça, da humilhação, do abandono, não saber criar limites, não saber dizer não. É a forma de nos tornarmos humanos e ter uma maior humanitude, que é amor para com o próximo. E quando eu, no fundo, tenho que pensar exatamente nisto, né? É que cada ser humano tem que encontrar a paz antes de morrer. E todos os seres humanos são compostos por duas energias,
perfeitamente opostas. A energia do pai e a energia da mãe, e é preciso haver este equilíbrio entre essas duas energias, a masculina e a feminina. E é interessante, porque a Terra é uma energia feminina. E por isso nós podemos mesmo dizer que ela é yin. E o cosmos é uma energia masculina, que é yang. Então eu venho à Terra para trabalhar o meu feminino e volto ao eterno para trabalhar o meu masculino. Né? E por conseguinte são duas energias fundamentais, quer para a reprodução, quer para a nossa sexualidade. E há um livro interessante sobre sexo e morte, que mais tarde iremos falar sobre isso, está bem? Pronto. E quando morremos, nós iremos para o éter, para o cosmos. Aí então sim temos uma expansão de consciência. A energia masculina é ativa, é direcional, é uma vertente da ação, é uma vertente do fazer. E está relacionada com a nossa área mental, especialmente com o nosso lóbulo à esquerda. E é interessante, porque a área física está relacionada com o nosso lóbulo mais à direita, é a nossa áurea, e nós temos características muito importantes, quer quando nós trabalhamos com o nosso lado à esquerda, quer com o nosso lado à direita. E por isso aquilo que é mais importante nós trabalharmos será o nosso cérebro à direita, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa consciência intuitiva, a ternura, a meiguice, a paz e os relacionamentos. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós, antes de morrer, nós temos que estar em paz com estas duas energias. Se nós, antes de morrermos, estivermos em desequilíbrio nestas duas energias, nós morremos doentes, morremos com dor, morremos em sofrimento. E se calhar, quando deixarmos de amar, quando deixarmos de caminhar, no fundo, para a vida com paz, nós vamos caminhar para a morte. E esse caminho para a morte é um caminho sem consciência, se eu não tiver as pazes comigo e não tiver as pazes com os outros. Né? E por isso, bem-aventurados aqueles que são capazes de olhar para a morte como naturalidade, como um processo de viver a vida, sabendo que a morte e o morrer é simplesmente uma passagem para a outra vida, é o renascimento. E eu ouço diariamente muitas pessoas dizerem que têm medo da morte. E fico boquiarto quando os escuto. Porque são pessoas que bebem, que fumam, que trabalham horas a fios, que não descansam, que vivem em stress, que não fazem exercício físico, que não se cuidam de si. É verdade. Eles têm medo da morte. Mas se vocês repararem bem, eles caminham loucamente para a morte. E este medo não vai salvar da morte. Por isso era importante esta paragem. A paragem no nosso feminino. Encontrar o amor, a tranquilidade, a compaixão e a bondade. Ou seja, o respeito pela morte traz tranquilidade. É que o medo da morte nunca trouxe a ninguém a imortalidade física. Respeitar a morte é caminhar para viver uma nova experiência. Uma experiência mais consciente. Uma experiência que a vida valeu a pena ser vivida. E há quem pense que nós apenas vamos morrer no dia da morte. Estão enganados. Nós morremos cada segundo depois de termos nascido. E é quando nós terminamos, no fundo, ou seja, quando nós terminamos esta life, que vai durar 60 minutos, nós estamos mais velhos uma hora. E durante uma hora morreram, se calhar, centenas e centenas de células dentro de nós. Por isso nós estamos a morrer devagar e nas calmas. Né? E por isso nós temos que ter alegria para viver. Se não tivermos alegria para viver, nós já estamos mortos. E nós estamos mortos, principalmente, quando nós perdemos esta alegria, mas também estamos mortos quando as pessoas que nos amam também já não se lembram de nós. E por isso eu tenho duas certezas na vida. A primeira certeza é que eu vou morrer. Isso não tenho dúvidas. A segunda certeza é que a minha alma é imortal. E eu sei que a vida não é de certezas. A morte, sim. É uma certeza muito grande. Por exemplo, nós vivemos um mundo de incertezas. Eu não sei se neste preciso momento eu não estarei doente. Eu não sei se amanhã vou continuar a ter sucesso como terapeuta, se continuarei a ser professor universitário. Eu não sei se amanhã continuarei a ser amado ou pelos meus filhos ou pela minha mulher. E também mais complicado com isto, eu vou sempre pensando que a hierarquia da bicada nunca vai chegar aos meus filhos. Porque isso é que é complicado, né? Ter os mais novos morrerem mais cedo que os mais velhos. É que eu não sei nada da vida. A vida, toda ela, é feita de incertezas. A morte e o morrer é a única certeza que eu tenho.
quer sejamos ricos, quer sejamos pobres, quer sejamos felizes ou infelizes, casados, solteiros, viúvos, o fim de tudo isto é a morte. É a única certeza que eu tenho, é a única certeza que tu tens, é a única certeza que todos têm. Então, antes de chegarmos à morte, é importante uma expansão de consciência para perceber que valeu a pena ter vivido esta vida. E esse tempo de vida terá que ser vivido em qualidade. E se nós não abrandarmos o ritmo da vida, se nós não pararmos o tempo que consumimos em coisas inúteis, se nós não compreendermos com quem é que nós estamos a viver, com quem é que nós estamos a coabitar ou com quem nós estamos a coexistir, se nós não percebermos que é tempo de viver com os amigos, com a família e de viver em sociedade, e é tempo também de largar as superficialidades. Então, quais superficialidades? Eu vejo pessoas agarradas ao carro, à roupa, à moda, ao corpo. O que é que isso interessa? A lucidez é uma coisa muito importante, que é eu vou ter que morrer e eu tenho que escutar o que é que a vida me quer dar nesta vida. E por isso é importante que a partir de hoje as pessoas pensem que a morte tem que ser digna e que nós temos que perceber que nós temos que estar em paz com a morte e temos que perceber de que mesmo depois de mortos nós temos sempre alguém que cuida de nós, familiares, ou então, exatamente, grupos de apoio de luto, como é, no fundo, a tua empresa no futuro, que é o Funeral de Luz. Né? E por isso é importante que a gente possa escutar o nosso coração e a nossa alma, porque esta viagem é uma viagem de coragem. E temos que aceitar os desafios que a vida nos está a dar para poder morrer em paz. E não é importante nós darmos anos à vida. O importante e o fundamental é dar qualidade de vida aos nossos anos. E se nós queremos construir uma vida com amor, com paz, com compaixão, com bondade, com fraternidade e com solidariedade, a morte vai ser vivida da mesma forma. E então vamos pensar nisso. E eu digo isto há muitos anos. Se há parteiros para a vida, devia haver parteiros para a morte. E devíamos, no fundo, perceber que entes queridos é que nós vamos cuidar com dignidade e com amor, ou que empresas vão cuidar de nós com amor e com dignidade quando nós morrermos. Porque cuidar de uma pessoa que está a morrer, no fundo, é um acto de coragem. É de facto uma vitória. Porque nós temos que olhar para a pessoa que está a morrer e que está morta e nós estamos a ver o nosso espelho. Estamos a refletir-nos lá, não é? E é giro, porque eu nunca ouvi ninguém dizer eu cuido de pessoas que morreram. As pessoas dizem eu cuido de pessoas que estão a morrer. Ou então eu cuido de pessoas que precisam dos meus cuidados para ter uma morte digna. E por isso a morte está cada vez mais ascética. As pessoas morrem nos hospitais, morrem em cuidados continuados, morrem nos lares. E é tempo de nós voltarmos a morrer em casa, a ter uma morte doméstica. E é tempo de ver mais pessoas a falar sobre a morte e o morrer em lives, em congressos. E as pessoas não podem ter medo de falar do que é a morte. E, por seguinte, a grande questão que nós podemos colocar é: haverá, hoje em dia, alguma família que seja capaz de falar da morte e do morrer enquanto nós estamos a almoçar ou a jantar? Ou se há familiares que são capazes de falar com as crianças ou os adolescentes de que eles um dia vão morrer e o que é que eles pensam de tudo isto? Ou até num casamento nós podemos falar da morte? É que a vida é tão curta que a vida tem que ser valorizada, tem que ser sentida, tem que ser vivida, tem que ser presente. Então e a morte? Então a morte não é uma nova forma de nós olharmos para a vida com outro significado? É que eu sinto que eu me deito à noite, eu costumo dizer num ar de brincadeira, eu hoje venci a morte. Eu tenho um dia a mais na minha vida e um dia menos para viver na minha vida. E quando acordo, eu tenho um sentimento de gratidão por sentir que eu vivo e que há algo a pulsar dentro de mim, que é o amor para com o próximo e o amor para comigo. Fugir à morte é não dar significado à vida. E enquanto eu vivo, eu estou presente.
Enquanto eu vivo, eu posso olhar para as pessoas. Enquanto eu vivo, eu posso olhar para os grupos que vão na rua. Enquanto eu vivo, eu posso olhar para a família. E quando eu estiver morto, será que eu posso olhar para tudo isto? Será que as pessoas ainda se lembram qual foi a minha trajetória de vida? E por isso eu costumo sempre dizer de que é tempo de haver uma especialidade muito específica, que é na área das empresas, no fundo, funerária, no fundo ligada à tanatologia, que é na área médica, que é na área da enfermagem, que é nos cuidados, nos cuidadores de saúde, né? Porque há um propósito, não é? Que é cuidar das pessoas que estão a morrer. Porque o sofrimento, naturalmente, ele vai existir sempre, não é? Agora, o mais complicado é como é que nós cuidamos do sofrimento das pessoas que estão em luto. Porque isso há poucas pessoas que o fazem. Porque essas pessoas também têm medo da morte. E mais do que complicado, Regina, é que se nós trouxermos as pessoas para dentro de casa, para morrerem em casa, então é complicado nós vivemos com alguém que está a morrer e que, no fundo, está em sofrimento, porque a casa se mistura com a dor, com os gemidos, com o sangue, com as fezes, com o suor, e isto é inesquecível, mas isto também é amor. E por isso é tempo de haver pessoas que acompanhem. Mesmo os psicoterapeutas deviam estar preparados, no fundo, para cuidar das pessoas que psicologicamente estão a deprimirem-se, né? Perante, no fundo, o luto, né? E por isso é tempo também de nós termos compaixão pelas pessoas que cuidam das pessoas que estão, de facto, a cuidar das pessoas que estão para morrer, né? E os cuidadores deviam ter, de facto, uma grande ferramenta com eles, que era a empatia. A empatia de saber lidar com o sofrimento. A empatia de saber lidar, no fundo, com os familiares que acompanham a pessoa que, no fundo, está a morrer. Mas mais do que importante do que isto é saber lidar com a sua própria morte, com a nossa própria morte, e mais do que importante do que esta empatia é uma coisa muito importante, que é a humanitude, que é o primeiro princípio que os cuidadores têm que ter, que é a compaixão. A compaixão implica, em primeiro lugar, eu tenho que me amar. Em primeiro lugar, eu tenho que cuidar de mim. Em primeiro lugar, eu tenho que saber respeitar os outros. E quando um cuidador, ou aquele que cuida das pessoas que, no fundo, estão mortas em si, ou estão para morrer, nós devemos lembrar um princípio muito cristão que Deus dizia, não é? Que Cristo dizia: amai-vos uns aos outros como a ti próprio. Então, um cuidador que não se ama a si próprio não pode cuidar dos outros. É como se fosse uma hipocrisia. É tempo também de dar um sentido à vida das pessoas que, no fundo, estão a cuidar dos mortos e da vida, né? E eu trago aqui, neste precisamente, uma pequena paragem, porque seria inadmissível que, já que estamos numa área da morte, e eu que arguí muitas teses sobre a morte e sobre morrer, na área dos doutoramentos e dos mestrados, aquilo que mais me gostava ver é que as pessoas, no fundo, faziam as teses, mas esqueciam-se de livros que são muito importantes. E por isso, dentro da tanatologia, e principalmente na tua área, há livros que são fundamentais. E aqueles que nos possam estar a ouvir, é também importante que eles próprios possam, no fundo, ir ler um conjunto de livros, né? Por exemplo, se nós não formos capazes de ler o Philippe Arrier, que é O Homem Perante a Morte, ou a História da Morte no Ocidente, não percebemos nada. O Heisenberg tem um livro magnífico sobre a psicologia da morte. O livro, provavelmente, que as pessoas mais podem ter lido, que é A Vida Depois da Vida, que é do Moody, que vale a pena ler, né? Mas temos, por exemplo, eu lembro que neste país, em 75, 76, 77, havia um homem que era o António Coelho, que era o Matias Coelho, que escreveu um livro sobre as atitudes perante a morte, né? Mas eu posso falar, por exemplo, nós temos que ler o Dalai Lama, por exemplo, a possibilidade de nós morrermos em paz, né? Por exemplo, o livro dos mortos do Antigo Egito, também nós lá temos. Ou seja, por exemplo, o Prémio Nobel da Física Quântica, que é o Amit Goswami, tem um livro magnífico que é a Física da Alma, não é? Dentro da psicologia transpessoal, temos o Ken Wilber, o Stanislav Grof, o próprio Sheldrake, dos campos morfogenéticos, que tem um livro que é A Vida Depois da Morte, não é? Pronto. Então,
Por exemplo, o Ruffier tem um livro sobre o sexo e a morte, estás a ver? Então, por exemplo, o Edgar Morin que tem um livro sobre o homem e a morte. Ou seja, nós temos, por exemplo, o Manel Domingos, que vale a pena, que é um português, que tem um livro publicado. Ele entrevistou, fez experiências de quase morte, entrevistou 500 pessoas que estiveram do outro lado lá e que voltaram, né? E é extremamente interessante, porque eu estava-me agora a lembrar de que há um livro do Like Man, que foi escrito em 1992, que chama-se Os Sonhos de Einstein, em que ele dizia mais ou menos assim: eu não posso precisar o que é que lá estava, mas eu vou tentar lembrar-me. E isso porquê? Por causa das constelações e por causa da morte, né? Porque ele dizia: a vida é infinita. E pode-se juntar uma lista infinita de familiares. Os avós que morreram, os bisavós, as tias-avós, e assim nós podemos ver de geração em geração todos os que morreram para que a gente possa estar vivos. Okay. Os filhos não escapam às sombras ou aos pecados dos pais. E ninguém consegue revelar se tudo isto é verdadeiro ou se tudo isto tem valor. Está lá o preço da imortalidade dos nossos antepassados. E por isso, nenhuma pessoa é completa. Nenhuma pessoa é livre. E nós estamos cá exatamente para viver esta morte e vivê-la com dignidade. E por isso, era importante que as pessoas percebessem, eu já disse isso há bocado, que era tempo de pensar em retirar as pessoas que estão a morrer nos hospitais e trazê-los, no fundo, para casa. E uma das questões, no fundo, que era extremamente importante, né, porque estou a ver aqui o Camilo diz por causa das pessoas, né, das famílias, dos amigos. Então, se calhar, posso já tentar dar esta resposta aqui ao Camilo, Regina, porque eu vou falando e vou olhando, ver o que é que as pessoas estão dizendo. Né? Claro que sim. A primeira coisa que há a fazer é preparar o quarto. O quarto que vai receber as pessoas, no fundo, que estão para falecer, é muito importante. Este quarto tem que ter uma casa de banho, se possível, no próprio quarto. Não vamos estar a deslocar as pessoas para uma outra casa de banho e também é preciso ter uma casa de banho perto, porque nós temos que muitas vezes dar banho às pessoas que estão na cama. Vamos precisar de água, né? A cama tem que estar adaptada à situação, ser articulável. E, se possível, eliminar tudo o que é escadas. O quarto não pode ter naturalmente tapetes no chão, porque os tapetes escorregam, é preciso virar as pessoas, né? Eu aconselho sempre que a cama deve estar perto de uma janela, para que esta pessoa possa de facto olhar ainda para a natureza e vê-la. Nós devemos ter uma mesa de cabeceira que podemos lá ter o telemóvel para a pessoa poder telefonar, a rádio se quiser ouvir música, podemos ter uma carta para a pessoa que querer escrever uma carta a alguém. E não devemos esquecer uma coisa muito importante. Hoje as pessoas cada vez mais têm animais de estimação. Deve ser permitido ter um animal de estimação. E não esquecer que é uma coisa muito importante, que é ter uma campainha. Estão a ver? Ou então, melhor, as crianças têm aqueles aparelhos de vigilância, não é? Então era tempo de nós podermos ter esses aparelhos de vigilância, né? Exatamente para nós podermos ver, né? E por conseguinte, é também importante percebermos que a pessoa que está para morrer, ele tem necessidades que podem ser espirituais e tem mesmo necessidades que podem ser religiosas. E por isso as necessidades espirituais é uma relação, para mim, atenção, né? A necessidade espiritual é uma relação que eu tenho com os outros, é uma relação que eu tenho com a natureza-mãe, que é feminina, e a relação que eu tenho com a natureza, que é o universo, que é no fundo, aqui muito masculina, né? E por conseguinte, mas tem que ter uma área mais, a espiritualidade para mim está ligado a vários deuses, pode ser a Deus, mas esse Deus pode ser Alá, pode ser Buda, pode ser as divindades hindus, podem ser o que nós quisermos, né? E por isso, a espiritualidade no fim de vida, provavelmente é muito importante. Mesmo ensinar as pessoas nesta fase final a meditarem. A perceberem nesta meditação como é que vai ser a passagem para uma outra vida, não é? E também é muito importante que nós possamos perceber que há pessoas que estão para morrer e que não percebem nada da espiritualidade, nem sabem o que isto é. E por isso, mas pode ser um momento em que nós podemos falar com ele e podemos explicar de que há qualquer coisa para além desta vida, de que há uma nova passagem, de que ele vai transcender, de que ele vai ter que repensar antes de morrer qual foi o percurso que ele fez, por onde é que ele andou, o que é que ele fez, o que é que ele teve, porque é o tempo de ele largar toda a materialidade, né? E por isso, a espiritualidade na fase final da vida
poderá ser muito importante para que ele encontre uma finalidade, né? E, por conseguinte, é preciso também atender a um conjunto de necessidades às pessoas que no fundo, estão em casa, né? E, por isso, é interessante porque esta pessoa que está a falecer, este ente querido, é preciso, se calhar, entrar, é preciso permitir que ele diga: eu quero entrar novamente na comunidade onde é que eu estive, quero visitar os amigos, eu quero voltar a estar com as pessoas com quem eu ia para a missa, eu quero voltar a falar, entre aspas, com os gurus espirituais. Muitas pessoas cortaram laços de espiritualidade com determinados grupos e se calhar chegou a altura de voltar a conectarem-se. Temos que permitir que o familiar no leito da sua morte possa querer expressar culpas, possa querer expressar remorsos, possa querer ser perdoado, possa querer encontrar a paz. E o que nós temos que fazer é ouvi-lo, é escutá-lo e deixar que ele fale. E segurá-lo na mão, ter aqui uma meiguice, uma ternura. E naturalmente nós podemos perguntar às pessoas que estão para falecer em casa, né, porque é que ele quer ser perdoado, né? Porque é que ele, no fundo, quer, no fundo, trabalhar os remorsos nesta ocasião. Os porquês são muito importantes, né? E temos também permitir, se ele quiser dizer reza, se calhar o rezar faz-te muito bem, não é? Naturalmente de que esta pessoa está numa tristeza profunda, pode estar a deprimir-se, pode estar num grande sofrimento, e por conseguinte o que ele está a precisar é de calma, é de tranquilidade, é de amor, é de carinho e é de paz. E por isso nós temos que ter a capacidade de nos sentarmos e de escutá-lo durante horas. E é importante tocá-lo, e é importante perceber que nós que estamos a cuidar dele, não é preciso ser familiar, mesmo o cuidador e mais informal, seja quem for, a possibilidade, no fundo, de demonstrar por ele amor, afeto, aceitação por este processo, eu não sei se é processo ou se é este acontecimento que está a passar, né? Pronto. E naturalmente que muitas vezes, na hora da morte, é a última oportunidade que nós temos para estabelecer novas relações e enriquecer essas relações. Porque se calhar está-se zangado com os filhos, está-se zangado nos mais novos com o pai, e é o tempo de fazer as pazes, né? E por conseguinte também é importante neste momento dizer à pessoa que está a falecer que nós o amamos. E olha que eu em consulta, eu tenho muitas pessoas que me dizem: a única vez que o meu pai ou a minha mãe me disse que me ama foi antes de morrer. Nunca eu tinha ouvido esta palavra, amo-te. E nesta hora da morte foi muito importante exatamente que esse pai ou que essa mãe pudesse ter a possibilidade de dizer: eu amo-te. Porque muitas vezes as pessoas também me dizem: meu pai e a minha mãe nunca me amou. E eu pergunto: como é que tu sabes? Já lhe perguntaste? Se calhar ele nunca soube, foi expressar-se, né? E por isso, naturalmente que, porque não, mesmo nesta hora mais complicada, vamos música. Pedimos aos amigos para ir visitar. Pedimos que ele fale até dos medos da morte. Ele que fala. Estamos aqui, nós temos que encorajá-lo para que ele fale o que é que está a sentir, né? E por isso, é muito natural, e nós temos que perceber também isto, que aquela pessoa que está a cuidar da pessoa que está a morrer, ele está a ver, no fundo, a sua morte projetada ali. Ele está a perceber que apesar de todo o carinho, que apesar de toda a sua entrega perante este familiar, não é? Que apesar de estar ali às vezes 24 horas por dia, ele tem que avisar os amigos que estão à sua volta de uma coisa muito importante. É que vai haver um momento em que o próprio cuidador está irritado. O próprio cuidador vai ficar ansioso. O próprio cuidador pode se sentir triste, como se não fosse capaz de resolver, né? E olha que os cuidadores podem ficar impotentes, confusos, porque é muito difícil nós aceitarmos a morte, né? E por isso, ali para o Camilo, eu aconselho sempre que aquele que cuida de pessoas que estão para falecer, há coisas muito importantes que nós temos que fazer. Muito mais importantes que nós possamos pensar. Em primeiro lugar, é fundamental cuidarem de si próprios. É fundamental fazer as refeições completas e, se possível, em família. Por mais que a gente não queira, as pessoas devem dormir o mínimo entre 6 a 8 horas.
Nós temos que fazer exercícios físicos diários. Temos que meditar. O cuidador deve, se possível, pedir a um familiar que o substitua pelo menos, uma folga por semana. Não podemos pedir ao cuidador que ainda vá para casa fazer as suas lides domésticas. E por isso o cuidador deve aproveitar todos os dias para dar um passeio, e dar um passeio no jardim, nem seja meia hora, irem até à beira-mar. Se tiverem essa possibilidade de fazer jardinagem, se têm plantas em casa, cuidam-nos. Não se esqueçam de almoçar com os amigos. Porque não ir ao cinema e ao teatro? Porque não ler? Ver uma pequena série na televisão e praticar algumas coisas que são muito mais, no fundo, espirituais, não é? Porque hoje no Netflix nós temos muitos programas ligados à morte, não é? E por conseguinte, eu sei que não é fácil lidar com a morte, apesar de eu saber que vou morrer. Mas não é para eu não pensar na morte de que ela não vai acontecer. E por isso pensar na morte é aceitar esta morte. E principalmente poder, no fundo, ou seja, poder perceber que esta é a melhor experiência que nós temos na nossa vida. Porque esta é a mais significativa. Eu cheguei ao fim da minha vida e tenho que perceber que valeu a pena viver esta vida e que eu sei que vou voltar a esta vida, que eu vou renascer. E para renascer eu tenho que curar as minhas feridas, né? E por isso, fugir da morte não vale a pena. Nós temos que enfrentá-la, sob todos os aspectos. E há uma coisa que eu sei. Provavelmente a morte de cada um de nós vai ser muito solitária, porque é o que está a acontecer nos hospitais. A morte vai ser muito mecânica. Porque estamos rodeados de aparelhos, de reanimadoras, mais de oxigênio, daquilo e daquele outro, e nós já estamos tão clinicamente mortos e temos ali médicos e enfermeiros que acham que nos vão dar vida quando eles também já sabem que nós vamos morrer. E eles também se tornam humanos. E também é interessante porque o Edgar Morin, eu lembro-me de ter lido qualquer coisa em que ele dizia que conhecer o homem sem estudar a morte não vale a pena. Conhecer o homem sem perceber quais são as atitudes que nós temos que ter perante a morte e a pessoa que está a morrer, também não vale a pena. E por isso é importante que a gente perceba que há memórias. Então eu aconselho muitas vezes as pessoas a escreverem as suas memórias. E isto é importante. E também me lembro, Regina, de que a primeira vez que há neste país a tentativa de haver um curso de tanatologia foi também feita na Escola João de Deus em 1995, não, 2014. Fizemos a primeira pós-graduação e o primeiro curso dedicado, no fundo, à área da tanatologia. E era interessante que não tivemos um único inscrito. E eu pensei que a área funerária estivesse lá, que houvesse médicos, que houvesse enfermeiros, porque o programa era um programa de 12 meses, estás a ver, com quase 200 horas. Íamos trabalhar na área espiritual, iríamos trabalhar na área religiosa, íamos trabalhar na área filosófica, a área científica, a área pedagógica, a área ética, a área estética, porque já, se tu reparares bem, quando nós olhamos para uma pessoa que está no caixão, eu não vejo ninguém esteticamente cuidar dele. Mas eu olho para os enterros nos Estados Unidos, o morto tem um ar calmo, tranquilo, bonito, até tem luz. Nós não, eles estão todos cinzentos, né? Perfeitamente cinzentos, né? E por isso, e neste curso também as pessoas eram educadas para a transcendência, sabias? E depois havia uma parte de investigação que era muito, muito importante, né? Pronto. E aqui a questão que eu posso colocar, provavelmente para quem quer seguir uma área da tanatologia, ou para aqueles que são enfermeiros ou médicos, mas têm muitas dúvidas que nos estejam a ouvir, ou aqueles que sejam psicólogos, se calhar é mais um público em geral que está aqui ou que cuida de pessoas que estão, no fundo, quase para falecer. A questão que nós temos que colocar a nós próprios é porque é que nós temos medo da morte. Esta é que é a grande questão. Porque eu já me coloquei. E a primeira questão que eu coloquei é: eu tenho medo da morte porque eu não sei o que é que vai acontecer depois da morte? É verdade. Ninguém voltou. E é interessante porque há uma pequena história de duas crianças que estão dentro do útero, não é? E que um diz, né? A gente reencarna, né? E o outro diz, não sei, nunca ninguém voltou, não é? Então também temos duas posições no útero da mãe em relação aos gêmeos, né? Pronto. E isso é importante nós percebermos o que é que eu tenho do outro lado lá. Não temos respostas, naturalmente. Temos respostas, naturalmente, naqueles que estiveram do outro lado lá, eu também já estive, não é?
e já estive no cone de luz e tive que voltar, não é? Mas também dizem que quando nós estamos para morrer, o que nos acontece é exatamente um apagão cerebral e o apagão faz este cone de luz. Mas também sei que havia alguém do outro lado lá que me disse que eu não tinha acabado o meu caminho e tive que voltar. E voltar para trás. O outro lado lá era muito melhor do que esta, estás a ver? Pronto. A segunda questão que eu me coloquei a mim mesmo era quando eu estiver para morrer, será que eu vou perder a minha autonomia ou não? Essa também é uma questão. Será que eu vou perder a minha autonomia ou não? E sabes, e aqui deu-me que pensar nos 4 elementos da natureza-mãe, não é? Porque, primeiro, se tu reparares, né, a terra, né? Quando eu estou para morrer, a minha pele começa a secar. É a terra. É, não é? Né? Eu posso pensar na água, não é? Eu, quando penso na água, os rins deixam de funcionar, o coração deixa de bater, não há água dentro do meu corpo, não é? Na terceira, eu tenho o fogo. E o fogo, o que é? É a desintegração das minhas células que estão a morrer e as células, quando se desintegram, queimam, estão em fogo, estão em efervescência, né? E, finalmente, é o ar. E o ar é a possibilidade de eu me volatilizar e despedir-me, né? Pronto. E é interessante até nesta perspectiva dos 4 elementos da Terra perante a morte, né? E, por isso, esta dor e esta perca de autonomia foi uma coisa muito complicada, né? Muito complicada mesmo, né? E também, olha, eu já tive a tua idade, tenho 70 anos, né? E às vezes pensei, porque eu ando de moto, não é? E ando de moto muito devagar, né? E de carro também, não é? Às vezes pensava e faço motocross e fazia, ainda hoje ando de moto, não é? E naturalmente que eu às vezes perguntava, quando era mais novo, será que eu vou morrer jovem? Perguntei isso muitas vezes, né? Que era tomada de consciência, vou morrer jovem, eu tenho que gozar a minha vida, não é? Outra questão que nós temos que muitas vezes que nos colocar perante a morte e o medo é, será que na hora de morrer, o que é que eu vou fazer com os meus laços afetivos? O que é que eu faço com eles? Será que eles vão comigo ou não? Será que eu tenho que cortar? O que é que vai acontecer ao meu ego? Então eu que sou muito egóico, não é? Tenho um ego grande, não é? Todos nós achamos que somos muito importantes para muita gente. Né? Narcísico. E narcísico. O que é que eu vou fazer ao meu ego? O que é que lhe vai acontecer quando eu morrer, não é? E ao meu espírito? Onde é que ele vai? E é interessante, porque a Kübler-Ross, quando fala, no fundo, nas etapas, mas nós também temos, porque na hora da morte eu não tenho dúvidas que eu vou dizer, pai, não quero morrer, eu não vivi tudo. Mas depois tem que racionalizar, tem que dizer, pá, espera aí, já viveste mais, pá, já não consegues andar, já não tens força para te levantares, pá, o que é que estás cá a fazer? Pá, temos é que partir, né? E depois, naturalmente, eu tenho que começar a isolar as minhas emoções para preparar para partir. A grande questão, se calhar, que tu podes colocar, que é a questão que eu me coloco às vezes nos processos de luto, quando as pessoas vêm cá, e que isto para mim está mais do que bem trabalhado, porque as pessoas que cá vêm dentro, no fundo, das etapas no fundo da Kübler-Ross. Podem vir em negação, em raiva, em negociação, em depressão, no processo de aceitação. E podem vir logo no princípio e ter que passar esses 4 processos, mas em trabalho terapêutico é muito mais fácil, é muito mais rápido, né? Pronto. Mas quando eu olho para os hospitais, porque e principalmente, aquilo que mais me custou foi, há cerca de 8 meses, apanhei um táxi, entrei dentro do táxi e o taxista era um homem com seus, provavelmente, 50 anos, 55, ele tinha um ar triste, abatido. Eu perguntei, você está preocupado com o quê? E ele diz, eu não consigo resolver este problema, sabe? Porque a pessoa que eu mais amava era a minha mãe, morreu com Covid e não me deixaram despedir dela, nem de ver o corpo dela. E foi incinerado, uma coisa que a minha mãe não queria. E olha que isso chocou-me profundamente. Eu acho que foi a maior barbaridade que a história tem da humanidade, é aquilo que os políticos fizeram às pessoas que morreram com Covid, que foram incineradas, que não tiveram direito a ter os familiares a prestar a última homenagem, que foram queimadas e que não quiseram ser incineradas, e isso, karmicamente, tem um preço, e vai ser um preço elevado para todos os políticos, porque, sob o ponto de vista dos campos mórficos, há um preço a pagar. E isto é perfeitamente inadmissível. Venham com a história que eles quiserem focar, estão a ver? Porque isto é inadmissível, perfeitamente, né? Porque nos hospitais, eles estavam lá quando os embrulharam, não é? Porquê é que não se podia ver? Então não havia condições para ver, então mais do que condições, né? E por isso voltamos àquilo, porque é que eu entendo de que os técnicos, naturalmente,
muito ascéticos e muito desumanos, não é? Primeiro porque eles também não estão preparados para defrontar a sua própria morte, sabes? Eles próprios, quer os enfermeiros, quer os médicos, têm muitas dificuldades em dizer cara a cara do que esta pessoa vai morrer. E por isso, a morte para eles é um objeto fóbico. Eles têm medo. E têm uma resistência em dizer, por palavras muito simples, de como é que ele vai morrer. Eles vão utilizar palavras, uma linguagem muito técnica, sabes? Ou então vão ter uma atitude muito paternalista, como se a pessoa que está para morrer fosse uma criança. E depois fazem um pacto de silêncio perante a própria família. Há uma ruptura da comunicação, não querem falar da doença. E depois o que é que eles fazem? Isolam o seu paciente, ou o seu cliente, ou o seu doente a um canto. E então põe todas as máquinas à volta, não é? E por isso, no fundo, o que a equipe quer é que ele morra depressa, mas não tem coragem de enfrentar esta morte, né? É insuportável para ele, né? Porque é natural que os técnicos tenham emoções, têm que tomar consciência e têm a obrigação de aceitar que aquela pessoa vai morrer, de que a técnica e a ciência pode resolver tudo o que quiser resolver, menos a morte. E a pessoa que está para morrer num hospital não é objeto, não é uma coisa, é um corpo que ali está, que não é para estudo, não é para autópsia. É porque eu digo, eu não tenho um corpo, sabes? Eu sou um corpo. E era importante que, principalmente, quando eu olho desta forma, eu gosto de algumas coisas dos alemães, sabes? E os alemães têm uma coisa muito bonita que é o Dasein, né? E para os filósofos da existência, o meu ser aqui e agora é a minha existência. Como é que eu vivo o meu cotidiano? Como é que eu vivo no mundo? Como é que eu vivo com os outros num determinado tempo? E o meu ser para a morte é a minha finitude. É a abertura para a iluminação da minha vida, para eu compreender esta vida, para eu perceber que há uma infinitude que não acaba nesta vida, né? E só quando nós conseguimos perceber neste ser aqui e agora que eu não sou eterno, é que eu estou apto para aceitar como é que eu vim a este mundo. E é interessante, sabes, que já agora também o ser com os outros é muito importante, que é aceitar todos os momentos que eu tenho com os outros. Todos os momentos que eu vivi com os outros, as coisas boas e as coisas más. E sabes que é extremamente interessante que eu tenho um cliente ainda que vem para a minha consulta com 55 anos de idade e é médico porque julgava que a vida era eterna. E agora deprimiu-se porque tomou consciência que ia morrer. Tu vê bem, ele tratou dezenas de pessoas que estavam a falecer e ele era o único que ia ser eterno. E é interessante esta própria negação, estás a ver? Ou seja, não sei se eu te respondi à questão que tu querias. Não, é que isto é extremamente complexo e de uma profundidade tremenda, porque estamos todos, independentemente da formação de cada um e dos profissionais, como o professor agora acabou de falar, quase que aliados daquilo que é a realidade e os factos e a necessidade de todos nós. Isso mesmo. Portanto, é incrível e cada vez mais eu estava a ouvi-lo e realmente estava a pensar nesta questão da morte. Será que as pessoas têm mesmo do ato em si, da morte em si, ou de todo o sofrimento inerente à doença e ao período que antecede essa morte? Isto levanta o que estas questões de falarmos abertamente, de refletirmos de uma forma profunda sobre a vida. Porque aqui o seu Camilo está, de facto, quer dizer, como é que eu mudo o paradigma, né? Nós só mudamos o paradigma quando nós fomos capazes de no fundo, levar com que as televisões falem de morte, que hajam mais lives, que hajam congressos e, principalmente, que a família possa falar com os filhos, com os amigos, o que é a morte. Isso é que é importante. Porque a morte é como se fosse uma borboleta, né? Nascemos no casulo e transformamos em borboleta. E depois, quando morremos, naturalmente começamos um novo casulo, não é? E eu sei que é muito difícil. E olha que
e já que falaste nisso, um dia deste, até se calhar este teu trabalho, não é? Eu não conheço nada ligado aos animais de estimação. E olha que se calhar nesta face deve haver muito mais gente a viver com animais do que se calhar a viver em família. E se calhar também não podemos esquecer de que o animal de estimação irá trazer provavelmente tanta dor e tanto luto e tanto sentimento de perda de como qualquer ser humano. Como familiar, claro. Como familiar. E por conseguinte também as pessoas que têm animais de estimação ou as pessoas que perdem um familiar têm um processo psicológico de adaptação que é muito complicado. A perda é sempre muito complicado, isso é verdade, né? Porque as pessoas têm que perceber de como é que eu vou enfrentar este luto, né? E o luto, no fundo, temos que perceber que não há pessoas iguais, mas teoricamente o luto depende primeiro da personalidade, em segundo lugar depende da forma como é que, da sua própria estrutura emocional, e em terceiro lugar das suas vivências no seu cotidiano, não é? E por conseguinte o luto não pode ser reprimido. Se eu faço a repressão do luto, eu vou-me deprimir no fundo. Isso não tenho dúvidas nenhumas, que vem depois a depressão. Vem o luto patológico, não é? Isso mesmo, não é? E outra questão que queiras, ou então estamos na reta final. Estamos na reta final. Eu se calhar era pertinente perceber qual é a opinião do professor relativamente à postura que os próprios familiares devem adotar quando morre um ente querido. Porque há muito ainda uma tendência, também depende, lá está, da personalidade de cada pessoa, mas uma tendência para o apego. A pessoa faz-me falta. E talvez seja, se os familiares encararem a perda, esse corte do vínculo dessa perspectiva, talvez seja muito difícil largar. Tu agora falaste de uma coisa que é importante naturalmente, que é, quando nós escolhemos a mãe e o pai para nascermos, é porque nós temos feridas. Uma das feridas que nós temos é a codependência. E porque a codependência são pessoas que não sabem dizer não e, no fundo, não vivem a sua vida. Eles vivem a vida dos outros, né? E se calhar pode haver cuidadores aqui que podem não achar piada naquilo que eu vou dizer, não é? Porque eu tenho cuidadores que me dizem, não é? Eu cuido do pai, eu cuido da minha mãe, eu cuido dos meus amigos, eu cuido até dos conhecidos, eu até cuido das pessoas que precisam dos meus cuidados. Mas eles não se cuidam de si. Zero. Eles não fazem nada para si. Eles vivem, no fundo, uma certa hipocrisia. Porque eles estão a fazer, no fundo, é como uma era, não é? Que se agarra aos outros para poder viver. Eles estão a viver a vida dos outros. Então, essas pessoas que, no fundo, estão a viver a vida dos outros, antes das pessoas falecerem, eles têm que perceber que o apego, para mim, pessoalmente, é a dependência. E apego não é amor. Porque amor é desapego. Porque quando eu tenho apego a alguém, eu vivo dependente desta pessoa. E se essa pessoa me falta, eu fico frustrado. Eu posso, no fundo, ficar triste, deprimido, ou ficar com raiva quando esta pessoa me falta, não é? Agora, se eu sou independente, então eu amo. Eu sei que esta pessoa está comigo, eu estou com esta pessoa, e se por qualquer motivo houver uma perda, eu fico triste, mas não me deprimo. Porque eu sei que essa pessoa tem direito, no fundo, a partir. Eu não posso, de maneira nenhuma, agarrar as pessoas à vida. Eu vejo muitas vezes as pessoas a não querem que o pai e a mãe possam partir. Eu costumo sempre dizer, né, que eu disse isso aos meus pais quando estava com eles. Quando quiseres partir, podes ir, porque eu já não preciso de vocês. Sou adulto e já sei viver sem vocês. E isso foi importante eu ter pensado, olhando nos olhos deles, e poder dizer uma coisa destas, né? Porque não precisava já deles. Eu queria que eles fossem o mais depressa possível para aliviarem. Para bem deles, exatamente. Para bem deles, né? Aliviar o sofrimento. E por isso há pessoas que, no fundo, vivem dependentes dos outros, é verdade, né? E têm dificuldade em deixar partir. E olhem que se as pessoas se colocassem no lugar do defunto, que está na hora da morte e que sabe de que um filho, de que a mulher precisa dele, ele está numa agonia quase que é eterna, porque ele vai levar a morte até não poder mais. E por isso,
naturalmente, de que as pessoas que fazem isto estão a ser egoístas. Muito egoístas mesmo. Porque, no fundo, o que ele quer é partir cedo para se livrar da dor e do sofrimento. O que os familiares estão a pedir é que ele fique e que se aguente. Porque ver alguém a sofrer não é nada salutar. Não é nada bom. Por isso, o conselho que eu sempre dou é, seria bom que começassem por perceber porque é que há uma codependência e que antes que o falecimento possa acontecer, que procurem ajuda, porque essa ajuda é que é importante mesmo, não é? Isso é que é importante. Importante para quem fica e importante, lá está, para quem vai. Isso mesmo. Para que possa partir em paz, não é? E tranquilo. E naturalmente que o melhor que há, que nós podemos fazer para com o morto, porque ele já está morto, é verdade, já não está ali ninguém, se nós quisermos, está ali só um corpo, porque a alma já não está lá naturalmente, nem o espírito lá está, não é? Nós temos é que perceber que é preciso entregar esta pessoa a alguém que esteticamente o coloque em condições. Para que a gente possa, no fundo, poder olhar para ele, não é? No fundo, quando nós estivermos a velar e perceber que ele está bonito, que ele está arranjado, que ele tem, no fundo, até é colocado toda aquela área dos pauzinhos, né? Que é colocado, né? Que as senhoras também usam, não é? Isso que morra com vida, que morra com vida. É isso, morra com vida, é isso mesmo. É isso que nós temos que fazer, naturalmente, né? Isso é muito importante mesmo. Claro, claro. Mas acredito que cada vez mais possamos caminhar fazer uma trajetória nesse sentido, porque os tempos vão mudando, as mentalidades vão se alterando e, na verdade, quanto mais consciência tivermos da importância do que o professor acabou agora de falar, de manter um vínculo por amor, de cada um estar no seu próprio lugar e ter uma postura muito séria e consciente, tanto para quem vai como para quem fica, acaba por ser muito importante. E é importante o trabalho que tu vais ter que fazer, não é? Estamos aqui para isso, é importante haver vontade e tentar realmente humanizar e contribuir com psicoeducação e com informação extremamente válida para que as pessoas possam realmente aos poucos começar a encarar esta temática com mais normalidade. E mesmo o próprio projeto tem um espaço de apoio ao luto, lá está, para que as pessoas possam extravasar e exteriorizar os seus sentimentos, para não recalcar, precisamente, isso é importante. Um espaço de honra para que se possa dar lugar ao familiar falecido, com os legados que ele deixou. E no fundo, toda uma vertente de 360 graus em torno da temática, com terapias também, suporte terapêutico para quem necessitar, e com muita psicoeducação para, de uma forma leve, começarmos a desbravar este terreno desta temática tão pesada, se assim se pode dizer, mas tão verdadeira e tão única. E é verdade. Por isso, professor, já estamos, eu deliciei-me a ouvi-lo, efetivamente tivemos aqui momentos de profunda reflexão, extremamente importantes, muito úteis e que acredito que tivessem tocado muitas consciências de quem nos esteve a acompanhar e ouvir, e entendo ser extremamente válido. E quero agradecer pela sua disponibilidade, por também conhecimento e por ter partilhado connosco a sua visão. E acredito que em breve possamos trabalhar outras temáticas e quem sabe refletir sobre esses livros todos que falou e que podem ser muito interessantes. É verdade. Eu quero te agradecer imenso, Regina, precisar de voltar no fundo, a reviver aquilo que fui dizendo em 1990, 91, 92, 93, e obrigado por tudo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, professor. E assim que esteve connosco, muito obrigada. Obrigada pela sua presença e até breve. Até breve.